To fight against resistance, we need to reduce the consumption of antibiotics. Diagnostics are key in combating antimicrobial resistance. Diagnostic tests make it possible to identify the pathogens causing an infection and determine their resistance profile in order to select the most effective antibiotic treatment. At bioMérieux, preserving antibiotic effectiveness is at the heart of our mission. With more than 50 years of expertise in microbiology, we have developed a full range of diagnostic solutions that are used by clinical laboratories. We develop all of our diagnostic tests, our systems, and our software to enable biologists to provide doctors with increasingly reliable results within an ever shorter time, thus improving their patients' care. Antibiotics play an irreplaceable role in medicine. Diagnostic tests give doctors the power to optimize the use of antibiotics, ensuring they remain effective and protect the health of future generations. Bom, então, vamos dar início. Inicialmente, eu queria dar boa noite e boas-vindas àqueles que ainda não cumprimentei. Meu nome é Jorge Sampaio, sou médico patologista clínico, eu sou responsável pela microbiologia do Fleury Medicina e Saúde e professor de microbiologia clínica da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Hoje, nós temos, então, o Encontro de Sociedades Médicas, que é o AMS Talks, que é uma das atividades da Semana Mundial de Conscientização do Uso de Antimicrobianos, algo extremamente importante. E dentro desse tema, o que vai ser abordado é o impacto da Covid-19 nos perfis de resistência aos antimicrobianos e na conduta clínica. Esse Encontro de Sociedades Médicas tem a organização da SBPC e participação da SBI, da BIH e da SPM. Então, são 4 sociedades que estão participando desse evento e tem o apoio inestimável da bioMérieux. Hoje nós teremos 2 palestrantes, é uma honra de receber primeiro vai falar a doutora Gorete Barberino, doutora Maria Gorete Matos de Andrade Barberino. Ela é doutora em Biotecnologia e Saúde pela Fiocruz da Bahia e é consultora em Microbiologia Clínica do Hospital São Rafael, da Rede D'Or. Então, a doutora Gorete vai nos falar sobre os aspectos laboratoriais em relação ao impacto da Covid nos perfis de resistência antimicrobiana e na conduta clínica. Então, vocês podem mandar as perguntas pelo chat, nós vamos ter 2 palestras, depois eu vou introduzir a nossa segunda palestrante, a doutora Ana Pereira, e vocês podem enviar a pergunta pelo chat. Passo a palavra para você, Gorete, por favor. Então tá, muito obrigada, Jorge, eu queria agradecer à SBPC e todas as sociedades o convite e agradecer à bioMérieux também. Na realidade, na minha parte, como falar sobre a parte laboratorial dos perfis de resistência, né, antes e pós-pandemia, mostrar um pouquinho do que a gente viu na nossa bancada clínica. Esses aqui são meus potenciais conflitos de interesse. Quando a gente sabe que resistência bacteriana é considerada uma ameaça à saúde global, então existe um grande desafio entre a saúde global e micro-organismo multidroga resistente. Qual é a percepção atual? Né, que a resistência é um problema global, sendo transversal não só à medicina humana, mas à medicina veterinária, à agricultura e ao ambiente. Né. Em geral, o fenômeno é atribuído principalmente ao uso recorrente e indiscriminado de antibiótico, bem como codificação de alguns genes de resistência aos antimicrobianos. O que a gente tem visto na última década é que tem sido mundialmente documentado um aumento alarmante da prevalência de bactérias MDR
em infecções nosocomiais graves, mas a gente também tem visto já infecções a nível de comunitário já surgindo, né, e isso acontece especialmente em bastonetes gram-negativos produtores de carrapanemas. As consequências, né, é aumento do tempo de internação desses pacientes, aumento dos custos do tratamento, aumento das taxas de mortalidade e mortalidade desses pacientes. Então, se considera que é um problema complexo que afeta toda a sociedade e é impulsionada por vários fatores interligados, né? Então, mais o uso indiscriminado e incorreto na comunidade, na agricultura, na criação de animais e no serviço de saúde são considerados importantes fatores de risco tanto para surgimento como disseminação da resistência. Então, quem são esses micro-organismos que a gente considera hoje como ameaça, né? E quais são os impactos da saúde? Então, segundo os dados da OMS, eu trouxe aqui que são os principais que ameaçam a gente, existem outros, né? Quando a gente pensa fora do Brasil, mas a gente pensa muito em Enterobacterales, resistentes aos carbapenémicos, Acinetobacter MDR, Pseudomonas MDR, que são consideradas a ameaça mundial, está basicamente mais focado nesses três, mas a gente tem um aumento de estáfilo resistente a Oxa, VRE, Clostridium difficile, já vendo também iniciar nessa preocupação de resistência com Strep pneumoniae, Shigella, Neisseria gonorreia. E o nosso grande alerta no final, que a gente vive com essa sombra, né, esse medo que é a chegada de Candida auris em outros hospitais brasileiros, já que existe já documentado em um hospital aqui em Salvador. Então, quando a gente pensa no futuro da resistência, a gente pensa que a perda da eficácia do medicamento devido a MR está aumentando tanto em países em desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos, né? Então é uma coisa mundial realmente, e pensamos que se essa tendência continuar sem controle, né, a perspectiva é que o mundo enfrentará uma realidade em que muitas doenças infecciosas não vão ter cura e também não vão ter vacina para elas. Então, qual eram as estimativas para 2050 antes da pandemia, né, que era que centenas de milhares de pacientes iriam morrer globalmente a cada ano, devido às complicações associadas a essas infecções, né? Então as projeções indicam que o número seria de 10 milhões em 2050. E quais são os principais mecanismos de resistência que a gente vê pensando em gram negativo, que é o principal problema mundial? Então a gente tem diminuição de concentração intracelular do antimicrobiano, alteração do sítio de ligação da molécula na célula bacteriana, produção de enzima que altera o degrado antimicrobiano. Então, esses mecanismos, muitas vezes, eles coexistem na mesma célula bacteriana, tornando resistente a diferentes classes. Então, a gente olha para o antibiograma e tem resistência a várias classes do antibiótico. Isso gera um perfil de multiresistência. E quando a gente pensa em carrapenêmica, a gente pensa basicamente em duas formas que levam resistência, dois mecanismos que levam resistência aos carrapenêmicos, que é a produção de carrapenemases, que são as beta-lactamases capazes de clivar o anel beta-lactâmico da ligação amida de quase todos os antibióticos beta-lactâmicos, incluindo carrapenêmico, e tornando-o inativo. E o outro mecanismo é não produção de carrapenemase, o que ocorre é mutações de porina da membrana externa, a presença de bomba de efluxo ou ambro, com produção de ISBL e ou AMP-C, que seria o mecanismo não enzimático. E quais as consequências dessa resistência aos carrapenêmicos que a gente está vendo assustadoramente aumentando, né, no mundo? Então, os genes que codificam essas carrapenemases são localizados em plasmídia, estão associados a elementos móveis, né, que facilitam a aquisição e propagação de bactéria para bactéria. Bactérias do mesmo gene e espécie, mas também de gênero e espécie diferente, que isso é o pior. Então, essas infecções são geralmente sobrecarregadas, uma mortalidade que pode chegar a 70%, principalmente em pacientes imunocomprometidos, né, com fatores de risco elevado, e isso leva a um prognóstico ruim do paciente. A gente sabe que as opções de tratamento são limitadas, e são relacionados também a altos custos hospitalares. Existe um plano de ação global para a resistência bacteriana, então são 5 estratégias que a OMS para conter a resistência. Então, o número 1 é melhorar a conscientização e o entendimento de resistência antimicrobiana, fornecer o conhecimento por meio da vigilância e pesquisa, reduzir a incidência de infecção, otimizar o uso de antimicrobiano através dos programas de gestão de antimicrobiano, que é o Stewardship. Além disso, desenvolver fomento econômico de investimento sustentável, considerando a necessidade dos países e aumentar o investimento em novos antibióticos, ferramentas diagnósticas, vacina e outras intervenções.
E a resistência na era Covid, né? O que se projeta para o futuro, né? Existem alguns pontos chaves que ajudaram nessa perspectiva que a gente tem de um aumento de resistência quando a gente pensa em Covid, né? Então, o uso amplo de antibiótico, isso é inegável e é um uso no mundo inteiro, excesso de demanda das unidades de saúde, diminuição do controle das infecções relacionadas à assistência de saúde, as CCHs não tiveram fôlego para controlar essas infecções. Falta de treinamento de novos profissionais, então muitas unidades foram abertas nos hospitais e novos profissionais sem oportunidade de treinamento, de acompanhamento foram introduzidos para a assistência desses pacientes. Falha nos programas de gerenciamento de antimicrobianos, então praticamente os hospitais pararam por um certo tempo esse gerenciamento, né, de gestão de antimicrobiano, além do uso de desinfetante impactando no meio ambiente e animais. Então, quais são as possíveis razões que se pensa por que o uso de antibiótico, tanto antibiótico no início, né? Se pensa que ao lidar com a nova pandemia de origem zoonótica, que atingiu a humanidade com a sensação de indefesa, na ausência de soluções comprovadas imediatas, existiu uma tentativa de direcionar os antimicrobianos do nosso arsenal, bem como remover a inovação, e isso foi compreensível inicialmente, né? Era uma pandemia desconhecida, então os tratamentos foram baseados em guidelines de pandemias passadas, em que tinham co-infecções, né, infecções secundárias, então até ter o empoderamento da doença, sabe-se que se for um uso amplo de antibiótico, né? Mais de 70% das admissões hospitalares, e se estima que 80% a 100% das internações em UTIs, né? Esses indivíduos receberam antibiótico, tanto quem apresentava COVID leve sem pneumonia ou moderada com pneumonia. Então, foi um uso indiscriminado inicialmente. Qual é a perspectiva futura da resistência na era COVID? Né? Então, a essa altura ficou claro que a pandemia do SARS-CoV-2 não é um evento único e infeliz, mas o início de uma nova era de saúde e segurança globais. Então, à medida que o mundo continua a responder à pandemia de coronavírus, existe uma ameaça oculta maior de agentes antimicrobianos com resistência à AMR. A explita. Então, a AMR permanece preocupante porque os patógenos que causam essas infecções resistentes prosperam em hospitais, em clínicas, na comunidade, então colocando todos os pacientes em risco, independente, às vezes, da gravidade de sua condição médica, né? Então agravando ainda mais o manejo de COVID. Então, essa reportagem foi bem chamativa, em que ele fala que a próxima pandemia já começou, então a Covid acelerou o surgimento de muito mais superbactérias. O nível de resistência que a gente esperava para 2050 talvez tenha sido acelerado por no mínimo 10 anos. Então as autoridades alertam que os antibióticos estão deixando de funcionar e que a humanidade se dirige para um futuro em que qualquer ferimento pode ser letal para o paciente. Então, o que é que se fala? Que a gente tem duas pandemias, né? A gente está no meio da pandemia, ainda no final, espero, do Covid, mas a gente tem uma pandemia silenciosa de MDR que a gente vai estar assistindo, já existia, mas que a perspectiva é de muito mais. Então, mudanças na microbiota hospitalar na era Covid. Então, mostrando alguns dados de vida real. O que é que nós vimos? Eu acho que todos os hospitais brasileiros em que internaram pacientes Covid, vimos um aumento de enterobactéria produtora de resistente aos carrapenêmicos, produção de carrapenemase, especificamente muita KPC NDM, mas vimos um aumento substantivo de pseudomonas MDR, acinetobacter, então eu acho que os hospitais do mundo, do Brasil inteiro, tiveram surto de acinetobacter, que muitas vezes são sensível à polimixina, esteno, complexo sepácea, muito em aspirado traqueal, em lavado bronco, quando era possível, infecções relacionadas à Covid, daqueles pacientes que ficavam internados por longa duração, mas vimos também assustadoramente surtos de Candida, especificamente Candida parapsilose com resistência a fluconazol, então muita candemia, mas alguns casos de infecções por fungos filamentosos, infecções invasivas, pacientes também com aspirado traqueal, claramente com dados clínicos compatíveis com aspergilo pulmonar, também aumento de tricócido. Então, e ficamos no fantasma, né, que a gente vive, mas durante a Covid foi uma expectativa muito grande, né, para a gente que a Candida auris não chegasse nas nossas unidades.
Então, nós vivemos, eu digo, no campo minado de MDR, no campo minado de carrapenemases. O que, mostrando só, esses aqui são dados de gram-negativo, enterobacteriales com resistência aos carrapenêmicos que nós fizemos detecção de carrapenemases. Então, vejam que, comparando 2019 com 2021, não mudou tanto em termos assim. Em primeiro lugar foi Klebsiella, que é a peste do mundo inteiro, né? O que a gente mais tem no mundo inteiro é Klebsiella. Segundo lugar, Enterobacter, não mudou, mas vejam que isso aconteceu em muito mais outras espécies gêneros de bactéria, muito bactéria, providência que a gente não tinha, morganella, então vimos isso sendo expandido para outras bactérias. Quando a gente faz um compilado de produção de carrapanimase, veja como era em 2019, a gente tinha muito mais KPC de que NDM, né, e um pouco de KPC, de coprodução de enzima. Quando chega a pandemia, a gente vê um aumento substancial de NDM, né, e aumento também de coprodução, e até um isolado tivemos com produção de KPC e Oxa 48, e se mantém mais ou menos no mesmo patamar em 2020. Então, é uma virada, é a NDM indo, se aproximando de KPC. Então, com tudo isso, né, existe uma complexidade no laboratório de microbiologia diante da resistência bacteriana presente e futura. A gente já vivia uma situação difícil no laboratório, em termos de detecção de resistência, né? Então, como esses resultados podem impactar na terapia antimicrobiana? A gente sabe que o início apropriado da terapia e até o desescalonamento depende do fornecimento oportuno da identificação do patógeno, do teste de suscetibilidade, e hoje é dependente muito também do teste de detecção de mecanismo de resistência, né? Então, entretanto, a liberação dos resultados dos testes, incluindo a detecção de gene de resistência de forma rápida, precisa, continua sendo um grande desafio na saúde pública, principalmente por laboratórios clínicos. Então, quais são os avanços do laboratório de microbiologia em termos de detecção, né? Como o laboratório pode contribuir para minimizar a resistência e impactar no desfecho clínico do paciente, né? Quando a gente pensa em, vamos focar aqui, carrapenemase, quando é que o laboratório vai suspeitar? A gente sabe que a maioria das enterobacteriales sem carrapenemase, elas têm 5 para MPN, meropenetra, abaixo do ponto de corte atual definido por RCAS e CAS. É claro que nós podemos ter um micro-organismo totalmente sensível já com produção de carrapenemase, né? Ou seja, ele tem sensibilidade in vitro, mas ele pode produzir uma carrapenemase. Então, diante de um micro-organismo com diminuição de suscetibilidade evidente para qualquer um dos carrapenêmicos, deve-se levantar a suspeita da presença de uma carrapenemase. Quais são os testes padronizados para a detecção de carrapenemase mais utilizados no nosso meio? Então, a gente tem tantos testes tradicionais e os testes rápidos de diagnóstico. Então, a principal desvantagem das técnicas tradicionais é o tempo de liberação desse resultado. Os métodos genotípicos tradicionais, eles pecam por ter alto custo, muitas vezes são demorados, né? Nem todo laboratório que consegue fazer uma rotina diária para fazer um PCR, por exemplo, a detecção de gene de resistência. Eles também não são capazes de detectar a suscetibilidade e padrões emergentes de resistência. Então, os testes rápidos podem determinar gene de resistência, facilitar a prescrição de antibiótico de forma precoce, assertiva. Isso vai impactar na sobrevida do paciente e diminuir também a disseminação de resistência nas unidades de saúde. Então, como selecionar o teste de detecção do carrapenemase? Existem alguns fatores impactantes na escolha do teste de detecção de carrapenemase, né? O laboratório vai pensar o quê? Qual é a prevalência local de carrapenemase? Qual é a epidemiologia molecular regional? Quais as características do desempenho desse diagnóstico, a intensidade do trabalho, custo e tempo de resposta, isso é crucial, né? O tato de resposta desse teste. Quais são os micro-organismos a serem testados? Qual é a maior prevalência que você tem dentro do seu hospital, dentro da sua região? E se existe a necessidade de equipamento ou não, isso em termos de avaliar custo. Então, o TAT é importante tanto na tomada de decisão terapêutica, como para fins de controle de infecção.
Então, a gente tem, ao longo do tempo, desenvolvimento de vários testes, que eu digo que hoje, eu faço microbiologia há mais de 35 anos, eu vejo hoje quantos testes foram validados, testes com sensibilidade excelente, especificidade, e eu acho que adaptáveis para os laboratórios, tanto laboratórios de grande porte, financeiramente, com capacidade de implementar todos os testes, mas nós temos testes simples, que embora o tempo de resposta seja mais longo, mas são testes com sensibilidade e especificidade muito bom, então eu digo que hoje não existe desculpa para um laboratório não implementar algum teste que seja factível economicamente para ele de detecção de resistência. Então, a gente tem os testes de disco combinado, os testes de bioquímico colorimétrico, método de inativação dos carrapenêmicos, que a gente começou com M-Sim e E-Sim, hoje a gente tem várias variações desse teste, método de hidrólise Malthoff e teste de fluxo lateral imunocromatográfico. Todos esses testes, a gente sabe que tem problema com a Cinetobacter. A Cinetobacter realmente é uma coisa super difícil para a gente não consegue estabelecer um teste que seja bom para detecção de resistência, que seja factível empregar no laboratório. Eles também têm, às vezes, alguns problemas em detectar, não detectam todas as carrapenemases, e muitos deles têm problema na detecção de NDM e OXA48. Então, falando rapidamente sobre eles, então, o teste com inibidores é um teste super simples, né? A desvantagem é o tempo, mas basicamente, você usa um disco sem inibidor e outro com inibidor. Trago um exemplo aqui de usando o EDTA, em que você vê um aumento, né, do diâmetro entre o que não tem inibidor com inibidor maior que 5, isso você potencializa, né, que esse isolado ele pode ter uma metalo. Claro que a gente não sabe se é uma vinho, uma IMPO, NDM ou outra. Se você usar como inibidor ácido fenilburônico, você pode conseguir detectar que ela é uma serino, né, da classe A, uma KPC. Então, o OXA48 seria inibido pelo avibactam, mas ainda não, a gente não faz isso na rotina. E você usa a cloxacilina para diferenciar, porque a ampicela, ela é inibida pela cloxacilina, mas ela pode ser inibida pelo ácido fenilburônico, então você consegue separar a KPC de ampicê. A desvantagem vai ser o tempo. Você tem testes colorimétricos, esses testes são amplamente utilizados, especificamente pelos laboratórios de grande porte, pela facilidade do tempo de resposta, então, às vezes em 15 minutos, então menos que 2 horas. Eles trabalham com detecção de hidrólise dos carrapenêmicos, e a leitura é por alteração, né, do pH e mudança de cor. Às vezes pode ser observador dependente, você ter algumas dificuldades de interpretar, mas é um teste bom, com sensibilidade e especificidade, mas claro, eles inicialmente não detectavam, separavam metalo, mas eu acho que tem avançado para isso. Então, e já tem alguns testes comerciais, né, como eu falei, algumas dificuldades de leitura visual, e algum percentual que pode chegar a 5% de teste não interpretável. Esses testes ele tem alta sensibilidade de detectar a maioria das carrapenemases, variando de 73% até 100%. Para a OXA48 é menor, como já é esperado, requer preparação dos reagentes de vida útil. Então, se você tem uma rotina muito pequena, você pode preparar o reagente e pode perder em menos de 48. Mas para quem tem uma rotina maior, grande, então é um teste muito bem indicado. Para pseudomonas tem uma sensibilidade boa, mas como sempre para cinetobacter ele tem uma sensibilidade muito baixa. Então, falando do MC, é um teste extremamente simples, eu digo que o laboratório ele não tem justificativa para não fazer um teste desse, porque ele tem tudo em mão, então eu não vou detalhar o teste, mas é um teste que você pode, em 10 horas ou menos, se você puder fazer no início, e se você tiver microbiologia plantão na microbiologia, você pode até ler durante a noite, mas é um teste super simples que ele vai detectar a atividade da carrapenemase ou não atividade de carrapenemase. Né, a gente tem acrescido esse teste, o E-Sim, que na realidade você faz a mesma metodologia, mas adiciona o EDTA, e você vai avaliar a diferença a leitura para o E-Sim é que ele tem maior que 5, a diferença entre o diâmetro da cepa indicadora, que a gente faz aqui com a cepa TCC, a 25922, então você vai ver a diferença entre o M-Sim e o E-Sim. Aí veja que nesse primeiro caso a gente tem um M-Sim positivo e um E-Sim positivo, então a gente tem uma metala, então o EDTA, houve uma restauração da sensibilidade, o EDTA
quelou a enzima, o zinco, e você tem aqui, nesse segundo caso, o M5 é negativo, então você faz o S5 concomitante, mas nesse caso você nem avalia porque ela não é produtora. E nesse caso aqui você tem um M5 positivo com S5 negativo, que é um acerino. Hoje existem algumas variações, exemplo do PlusSim, que você consegue fazer uma leitura com um total de tempo, às vezes até com 6 horas, 6 a 8 horas. O desempenho é muito bom para Enterobacteriales, para Pseudomonas, mas, como sempre, a sociedade de diversidade tem um baixo desempenho para cineto. O S5, quando junto com o M5, ele vai ter uma sociedade muito boa e ele separa o que é serino de metalo. Uma limitação super importante, que não é só desse teste, quando a bactéria tem coprodução de carrapenemase. Então, se ele tem KPC mais NDM, é esperado um falso negativo. Então, o teste só vai dizer para a gente que é um KPC. Não consegue, o teste, o NDM, o SI não vai positivar. Mas, assim, o número de isolados que a gente tem ainda é muito pouco. Esse aqui eu considero o teste imunocromográfico para detecção de carrapenemase, para mim é uma das melhores invenções ultimamente, depois do Molotov, para microbiologia. Porque é um teste rápido, de excelente sensibilidade, especificidade para diferentes carrapenemases, né, de espécie bacteriana, tem um potencial de melhorar consideravelmente a qualidade do tempo de detecção do laboratório de microbiologia. Os resultados rápidos podem orientar a terapia antimicrobiana com impacto no desfecho clínico do paciente. Então, é um resultado rápido, você pode fazer direto da cultura, ou você pode fazer do frasco de hemocultura, se você faz protocolo de Malditov para identificação direto do frasco, você pode fazer do pellet depois dessa detecção. Muitas vezes a gente faz para paciente oncológico, paciente neutropênico, então a gente consegue dizer, além de identificar a bactéria, você consegue dizer quase que no mesmo momento que é uma produtora de KPC, de NDM, isso vai direcionar para um tratamento mais assertivo para esse paciente, que são pacientes de extrema gravidade e a possibilidade de mortalidade é muito alta. Existe uma excelente correlação com o PCR, não necessita equipamento, estável a temperatura ambiente e existe a facilidade na execução. Qual o principal motivo de você usar esse teste? Né? Ele permite rapidamente ajustar o tratamento empírico em função do gene detectado que circula no seu hospital, vai impactar no desfecho, no prognóstico desse paciente. Além disso, a identificação também é crítica para fins e precisa de carrapenemase é crítica também para fins epidemiológicos e controle de infecção. Falando rapidamente sobre a nova metodologia para o diagnóstico microbiológico, então, a gente tem o Malditov, né, que você consegue fazer a identificação extremamente rápida, isso também você dá um respaldo para o médico, ele tratar baseado na identificação e nos perfis epidemiológicos da unidade dele. Então, quando a gente pensa em teste rápido, a gente é igual a terapia mais rápida, né, então o início precoce tem demonstrado reduzir o tempo de permanência no hospital, na UTI, pode resultar em maior taxa de clínica, além de gerar economia significante por paciente dentro da unidade hospitalar. A gente tem outras plataformas, a exemplo do GeneXpert, que é capaz de detectar alguns genes de resistência, a gente tem o BDMAX e a gente tem o FilmArray, que ele faz, são painéis sindrômicos que, além de identificação de bactérias relacionadas ao sítio da amostra coletada, líquido, sangue, você também detecção de alguns genes de resistência. Outras plataformas também, você tem o T2, que utilizam a ressonância magnética, tem uma sensibilidade e especificidade maravilhosa, é uma tecnologia que vai detectar patógenos de sepsis diretamente do sangue do paciente, então é uma coisa espetacular, então são testes rápidos, precisos, né, em torno de 4 horas para liberar o resultado, identifica 5 espécies de cândida mais prevalente, o grande problema é o custo para o laboratório. E você tem o VeriGene que detecta com rapidez e precisão patógeno infeccioso, veja que além de alguns patógenos, também alguns genes de resistência, eu não sei se tem disponível no Brasil, talvez o Dr. Jorge já tenha, ele possa falar um pouco melhor da experiência dele. Então, pensando no laboratório de microbiologia, existe uma realidade e expectativa, né? Então, o laboratório às vezes é considerado um custo desnecessário para os hospitais.
né? No entanto, é bem claro nos dados da literatura que o laboratório de microbiologia ele tem um papel vital a desempenhar, não apenas para o tratamento do paciente de forma individual, mas também ao contribuir para a prestação segura e econômica de todos os serviços hospitalares. Então, qual é o impacto clínico desses testes rápidos hoje dentro do laboratório? A gente sabe que o resultado tardio das culturas e do antibiograma continua sendo uma das principais barreiras para fornecer uma terapia ideal. Então, essa implementação de novas técnicas moleculares tem um grande impacto, principalmente nas unidades mais críticas, como UTI e oncologia, e que tem elevadas taxas de mortalidade. Também é visto e documentado que tem uma melhora no tempo médio de permanência nesse hospitalar, né? Quando você compara pré-intervenção versus intervenção, de 12 versus 9 dias, então a diminuição de internamento. E o benefício para o paciente através de uma oportuna otimização de uso de antimicrobiano, que significa, mais uma vez dizendo, a diminuição de mortalidade. Então, concluindo, diante do cenário atual, nunca o laboratório de microbiologia foi tão exigido no que diz respeito aos resultados dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Assim, os microbiologistas devem ser capazes de reconhecer e utilizar as metodologias mais adequadas e padronizadas para a obtenção de resultados acurados, a fim de auxiliar no tratamento, na prevenção e disseminação de infecções bacterianas. Da mesma forma, a gente pensando nos gestores, eles devem estar cientes da problemática da resistência bacteriana, para que compreendam a necessidade de investimento constante, sempre sendo capaz de avaliar criticamente o custo-benefício desses investimentos no laboratório de microbiologia. Muito obrigada pela atenção, aqui fica meu e-mail, fica o Instagram profissional que eu tenho em microbiologia, e desculpe se eu falei rápido, mas o tempo é muito curto, dá uma certa ansiedade de querer falar tanta coisa que a gente tem hoje na literatura e que a gente tem visto na nossa rotina. Muito obrigada. Muito obrigado, Gorete, excelente a sua apresentação. Lembrando, as perguntas façam, por favor, pelo chat, e aí, no final, a gente vai retomando as perguntas. Eu estou anotando todas que estão aqui. Então, a segunda palestrante, nós temos a honra de receber a professora Ana Verena Almeida Mendes. Ela é médica infectologista, doutora em infectologia pela Universidade de São Paulo. Ela é professora adjunta da Escola Baiana de Medicina. Ela é coordenadora da infectologia e diretora médica do Hospital São Rafael. Então, e a doutora Ana Verena vai nos falar sobre aspectos clínicos da COVID em relação à resistência antimicrobiana. Por favor, Ana. Obrigada, Jorge. É uma enorme alegria participar desse momento onde as sociedades se organizam aí para se juntar nessa situação de resistência bacteriana pós-Covid. Isso já era uma situação, uma pedra cantada anteriormente, que a gente só está, na verdade, vivenciando agora. Então, é uma alegria poder ver esse esforço de todas as sociedades nesse sentido. Então, o meu papel aqui é fazer um complemento a brilhante palestra da minha colega aí de dia a dia, que é Gorete. É uma enorme alegria ter Gorete ao meu lado na condução da microbiologia no hospital. Assim, a gente trabalha com muito mais sinergia. O meu papel aqui é falar um pouco da beira-leito, de como foi o manejo dessas infecções, que Gorete muito bem pontuou, que surgiram no cenário COVID. A agenda vai ser trabalhar um pouco o que ela já falou, e não vou me deter, o que era a campanha mundial de prevenção da resistência bacteriana antes da era COVID, o que é que a pandemia trouxe para nós como desafio. Por isso é tão importante uma iniciativa de que as sociedades se juntem, porque certamente daqui a pouco a gente vai ter o lançamento de uma estratégia global de prevenção de resistência bacteriana pós-Covid, porque surgiram outras pedras de tropeço que a gente antes não via,
como, por exemplo, restrição de recursos. É uma situação real no cenário pós-pandemia, especialmente quando a gente pensa em saúde pública. Então, todo o plano global de controle de resistência bacteriana, que Gorete pontuou lá de 2015, 2016, ele vai precisar ser revisto agora. O mundo claramente mudou, a saúde também, a saúde privada mudou, imagine a saúde pública. A gente vai trabalhar um pouco a questão dos fatores de risco, vou contar um pouquinho do que vivemos na vida real e quais são as perspectivas. Todos nós já sabemos do Plano Global de Controle de Resistência antes da pandemia, o quanto a restrição da indústria terapêutica de acompanhar o passo da resistência antimicrobiana, no que se refere a novos antimicrobianos, era um problema. Muitas tecnologias microbiológicas que Gorete trouxe aí, como por exemplo a ressonância magnética, são incríveis. Só que o que a gente vive hoje no cenário mundial é que muitos hospitais nem sequer têm uma bancada automatizada de microbiologia. Falando da mínima automação, sem falar sequer de mal de Toff. A gente sabe também que o mal de Toff, que já é um senso lato em países como os Estados Unidos, em países europeus, ele está longe de ser uma prática comum nos hospitais brasileiros, por exemplo. Então, nós vivemos uma discordância entre o planejamento global, especialmente no aspecto diagnóstico, e a questão do que a gente tem de arma. Com a Covid, isso só se agravou. Isso era tudo o que se esperava para 2050, que a resistência bacteriana fosse a primeira causa de morte no mundo, superando as causas cardíacas, superando as causas acidentais, e aí no meio disso aconteceu uma pandemia que está um pouco mais controlada, mas que ainda não acabou, e que veio somente piorar as perspectivas e antecipar o desfecho ruim que nós esperávamos para 2050. Então, na verdade, a gente só encurtou a linha de tempo. De 2050, a gente está pulando e chegando ao que todos os serviços de gestão médica, de gestão em saúde, falam que 2050 foi puxado para 2030. Então, esse é um desafio enorme que ainda compete à nossa geração e às próximas gerações. Então, qual é a previsão que foi feita para o cenário Covid? O que a gente tinha em mente que ia acontecer em 2050, a gente está antecipando o caos da resistência microbiana. E aí a gente não está falando só de bactéria não, gente. A gente está falando de fungo também, que tomou uma proporção enorme. E a gente está falando da emergência dos vírus na terapia intensiva. Quem de vocês não viu no cenário Covid CMV atribulando os pacientes já gravemente adoecidos? Então, as hospitalizações prolongadas, as taxas de mortalidade alta, o fardo econômico significativo, a deteriorização dos planos de saúde top, o incremento dos planos de saúde de baixo custo, a limitação da nossa capacidade instalada de prover serviços de saúde. Tudo isso tem um cenário que agravou a política global de prevenção de resistência bacteriana feita em 2015 e antecipou, como eu falo, o desfecho catastrófico, meio nostradâmico aí, de como serão as bactérias de agora em diante. Então, a gente tem que contextualizar isso muito, porque isso já se tornou uma situação do nosso dia a dia aí. E que fatores de risco para a gente estabelecer, para quem está na beira do leito, poder estabelecer um pouco quando deve se preocupar no cenário Covid ou pós-Covid com as resistências bacterianas. O fator de risco, isso é só um consolidado desse artigo do JAC aí de 2021, que consolida os fatores de risco principais. E eles estão consolidados em tempo prolongado de UTI. Tempo de internação é um fator de risco que aparece em todos os estudos.
Uso excessivo de antimicrobianos. E tem um trabalho também que saiu no JAC que fala que de todos os pacientes que usaram antimicrobianos na era COVID, somente 7% tinham indicação formal de utilização. Ou seja, quando o Goretti falou aí na aula uma frase impactante de que as CCIHs não foram capazes de conter a emergência de infecção, muitas vezes por desespero e restrição de recursos, isso é real. Não deu, era um caos. No hospital que nós trabalhamos, que tem 302 leitos, em determinado momento da pandemia, nós tivemos 298 pacientes internados com Covid. Então, essa é uma situação que faz com que a gente tenha que salvar o máximo possível. E nessa hora da trincheira, muitas vezes a gente deixou de resguardar práticas assistenciais excelentes de controle de infecção e de emergência de resistência bacteriana. Uso de corticoides e imunomoduladores, todos passamos por todas as etapas. Passamos pela etapa do bracinitimib, pela etapa do tocilizumab, por várias etapas de imunomoduladores que surgiam e caíam e ficavam claudicando. E tudo isso contribuiu para a emergência de infecções bacterianas e, a seguir, de resistência. Dispositivos invasivos em excesso. Os pacientes, eles não tinham somente um catéter central, eles tinham vários, eles tinham ECMO, eles ficavam pronados, eles não podiam ser manipulados a contento, nem para a higiene dos seus catéteres e das cânulas e assim por diante. Manobras inerentes à infecção é isso que a gente está falando. Como é mais difícil, o que para nós era excepcional, que era pronar um paciente entubado, se tornou convencional. Isolamento, medo de pegar, portanto os profissionais entravam menos no quarto. Colonização intestinal, que foi uma coisa que apareceu, no começo a gente achava que era só porque o Covid agredia o trato digestório, mas depois a gente começou a pensar e a perceber que havia realmente proliferação bacteriana, produção de citocinas e que era uma grande porta de entrada para a translocação, igual a gente vê com os neutropênicos, eventualmente. Uso excessivo de antissépticos e desinfetantes. Os Oxivir da vida tomaram conta da nossa vida, a gente passava Oxivir até na lente do óculos, e isso, sem dúvida, tem um impacto ambiental. Além da grave restrição de recursos, porque tivemos menos pessoas e mais demanda. E isso, sem dúvida, é um ponto de preocupação muito importante que perdura agora quando as questões de contenção de custo são reais. Vamos falar de alguns desses fatores de risco. Os preditores principais foram colonização intestinal, e se vê que isso foi um marcador importante de infecção a posteriori, como nunca a gente tinha visto em cultura de vigilância. Minha vida toda fizemos cultura de vigilância em populações específicas, como os transplantados, mas dessa vez a correlação entre colonização e infecção posterior foi muito mais próxima. Ventilação mecânica usada numa proporção enorme. Os imunomoduladores, como eu falei, o tratamento prévio com o Tazocin. A gente começava com o ceftriaxona e claritro, com o subterfúgio de que era o esquema da pneumonia da Sociedade Brasileira de Pneumologia, mesmo sabendo que o paciente tinha Covid. E aí a gente usava ceftriaxona e azitromicina, ceftriaxona e claritromicina, e com isso a azitro e claritro, os macrolídeos, tiveram um papel muito importante na mudança da colonização intestinal e da microbiota intestinal. Até a gente ter segurança de não colocar um antimicrobiano nessa população, demorou pelo menos 6 meses de pandemia. E aí o mal já estava iniciado. Além da internação hospitalar prolongada, que talvez tenha sido o fator mais difícil de se reverter. Nós tivemos pacientes no nosso hospital que mesmo já tranquilos do ponto de vista clínico, a família não tinha coragem de levar para casa porque ainda estava antes dos 14 dias de Covid.
Muitas vezes fomos obrigados a manter um paciente internado porque na casa dele havia um idoso ou uma grávida e a gente não podia encaminhá-lo para casa. Falando desses fatores, todos esses fatores, eles foram ratificados em todas as revistas. Tempo de internação, tempo de internação em terapia intensiva, colonização antimicrobiana prévia, tempo de ventilação mecânica, todos esses são os trabalhos que vocês podem aprofundar isso, até para repetir esses trabalhos na vida real. O uso indiscriminado de antimicrobianos, tem trabalhos desde a China até o Iraque, até aqui a América Latina, passando pela Espanha, que mostram isso, que se quebraram as regras de controle de uso racional de antimicrobianos, se fez vistas grossas, e eu nem vou entrar aqui no aspecto político, que favoreceu as vistas grossas a todas as evidências científicas. Então, mas isso aconteceu. Todos estavam validados para fazer qualquer coisa porque era pandemia. E a consequência disso está sendo arcada agora e nos próximos 10 a 20 anos. O uso indiscriminado de macrolídeos, Goretti começou a identificar e falar na nossa reunião diária da CCH, de que a gente ia ter mudança de flora intestinal, e isso aconteceu como de fato foi citado. A permeabilidade intestinal é quebrada pelo vírus, existe grande translocação bacteriana, respostas de citocinas, e isso se evidencia pela relação colonização-infecção muito maior do que em outras situações clínicas. Então, aparece a grande frase, no cenário COVID, colonização por bactérias, enterobactérias resistentes a carbapenêmicos é um preditor de superinfecção. A microbiota desses pacientes se comporta como a microbiota de um neutropênico. E isso é uma coisa que, se a gente dá antibiótico junto indiscriminado, é um prato cheio. Então, essa foi uma questão gravíssima, que, vejam só, nesse artigo a gente observa que 77% dos portadores de bactérias, enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, eles desenvolveram uma infecção subsequente pela mesma cepa. Isso não acontece nem em transplantado alogênico de medula óssea. É uma situação muito particular do cenário COVID. Além disso, o que a gente combinou, porque eu trouxe aqui para vocês alguns fatores de risco, assim, curiosos, além de tempo de internação, de uso de antibiótico, dispositivo invasivo, restrição de pessoal, tudo isso é óbvio. Mas algumas coisas a gente fez que facilitou isso e que nem foi percebido, como o uso excessivo dos desinfetantes e que potencialmente facilitaram a resistência bacteriana. Então, hoje, a gente se lembra daquele gráfico lá dos anos 2050? Esse é um gráfico secundário. Hoje, é um gráfico que se superpõe a ele. Além de termos tido um enorme incremento de Covid, de mortalidade por Covid, ao lado nós tivemos um incremento ainda maior do que era previsto em 2015 para a resistência bacteriana. Por isso, se antecipou o que a gente espera ver para 2050, para lá para 2030. E aí os pacientes têm muito mais infecção de corrente sanguínea, por exemplo, que é o que a gente vê. Passando um pouquinho para a nossa agenda de vida real. A vida real é essa, é um paciente pronado, com múltiplos dispositivos invasivos, com dificuldades de curativos, dificuldades de banho, dificuldades de aspiração de cânula endotraqueal. Esse é o paciente que nós cuidamos no dia a dia nesses últimos 2 anos. Esses pacientes, eles tiveram prioritariamente enterobactérias, e aí são os quatro itens para vocês pensarem. Tem um erro aqui nesse slide, porque seriam enterobactérias
gram-negativos não fermentadores, gram-positivos, porque aumentou muito Staphylo aureus e Staphylococcus negativo, até porque nossos acessos venosos ficaram péssimos nesse período, checklist de passagem de catéter, checklist de PCS, tudo isso se perdeu um pouco, e acho que vocês concordarão comigo a seguir. E os fungos, que ultrapassaram as cândidas, chegaram até os tricósporos e até os fungos filamentosos. Então, se a gente puder separar para o grupo, peço desculpas pelo erro da digitação, seriam enterobactérias, gram-negativos não fermentadores, gram-positivos e fungos. E desses micro-organismos, os principais identificados, e quando a gente fazia benchmarking, e esse artigo traz isso muito bem, é porque traz por proporção, a gente observava Stenotrophomonas maltophilia, que a gente só tratava depois que já estava tratando as enterobactérias, eles apareceram, assim como a Burkholderia cepacia, a Pseudomonas e a Cinetobacter retornaram. Nas nossas reuniões, a gente só falava, antes da era Covid, em enterobactérias resistentes a carbapenemases. Depois a gente começou a falar do acineto, que voltou, porque o acineto tem um componente de repercussão ambiental fortíssimo, e a Pseudomonas voltou com ele de vento em polpa. Além do Staphylo aureus, um monte de Staphylo aureus, inclusive resistente à oxazolidona, linezolida, por exemplo, e dos coagulases negativos. E as leveduras vieram também com grande força. Vou mostrar os gráficos do hospital, com licença do hospital e da nossa CCH, que contribuiu muito com isso, agradecer a Camila Bassi, a equipe da CCH, mas observem, por exemplo, essa situação das enterobactérias resistentes a carbapenemase. Se vocês se lembram muito bem do que a gente viveu em termos de pandemia, vocês vão ver que aqui em janeiro de 2020, março de 2020, quando a gente viveu mais ou menos o começo da primeira onda, a gente começa a ver a onda de enterobactérias crescendo na mesma proporção em que a gente via a onda de Coronavac, variando de 66% para um ano até 80% no outro. A mesma coisa, coisa curiosa com o acineto. O acineto aumentou um pouco depois, mas vejam que curva linda. O Acinetobacter acompanhou a segunda onda da pandemia, que já era a exaustão do sistema, e a questão dos descontroles ambientais que aconteceram. Agora, felizmente, a gente está conseguindo controlar um surto de acineto, com muita alegria. É bom mostrar esse gráfico em queda, mas foi duríssimo isso. Observem as pseudomonas, elas renasceram. Elas ganharam nível endêmico. Toda vez que a gente vê um gráfico em serrote como esse, um gráfico que vai e volta, a gente se depara com uma situação não controlada. E agora a gente tem que pensar nas pseudomonas, e no momento em que o ceftazidime e avibactam, que era uma esperança, sumiu. Então imagina o desespero nosso com isso. Teve que usar colistina para cada caso de pseudomonas. VRS, vocês veem aí os gram-positivos, tivemos o mesmo IPEC. VRE era uma situação controlada no nosso hospital, e ele se descontrolou na pandemia. Os MRSAs, que eram situações que vinham, eles observaram, até coloquei aqui um print da tela da curva da Covid em Salvador, especificamente, para vocês verem que eles são superponíveis em gráficos. Isso ainda são dados em publicação, são dados muito legais, mas eles são superponíveis em gráficos. Isso aconteceu no mundo todo. A gente só mostrou que aconteceu conosco também. Então, a curva da Covid em cada instituição, e eu sugiro que vocês façam isso para sensibilizar os seus gestores em relação às estratégias de controle de infecção, que devem ser estratégias muito bem formadas, que vocês façam esse tipo de gráfico para explicar o problema. E aí vem as cândidas. Apareceu todo tipo de cândida não álbicas, que a gente nem sequer tinha como problema. Graças a uma inserção muito forte da microbiologia, vigiamos excessivamente Candida auris, porque nosso medo era que isso fosse um pano de fundo para aparecer Candida auris no nosso hospital. E graças ao que Gorete pode comentar depois, a gente vigiou com lupa fina a Candida auris e a emergência dela no hospital. Mas apareceu todo tipo de não álbicas.
Vocês observam que em 2019 a gente tinha 95% de Cândida sensível a flúor, em 2020, 27%, em 2021, 8%. Então, a importância de ter o start da microbiologia, lupa fina em emergência de Candida auris. A gente tem de agora em diante que vigiar isso, porque o cenário ficou muito confortável para ela. E além disso, a gente participa de um multicentro com o Dr. Arnaldo Colombo de vigilância de Tricósporum. E o Tricósporum surgiu solto na rodada. Solto no sentido de termos 5 casos bem documentados de infecção invasiva e não colonização. Por fim, nosso último tópico, nesses próximos 4 minutos, o que é que a gente vai fazer? E agora, José, a luz acabou, a festa acabou, não tem mais minas, a porta não há. O que é que a gente vai fazer com essa história? A gente tinha que vencer a resistência microbiana até 2050, a gente tem que labutar com ela agora, com uma restrição de recursos até 2030, com certeza. O plano de fundo foi bem montado, a gente teve uma pandemia com todos os produtos da globalização, a gente já tinha um sistema de saúde falido no nosso país, a gente piorou isso na parte pública, e quem não é público e é privado vai começar a pensar na sua sustentabilidade e pensar em restrição de custos. E a gente que faz controle de infecção, que é profissional de infectologia e que faz micro, tem que fazer essa equação difícil dar certo. Os antimicrobianos não estão crescendo em novos antimicrobianos na mesma proporção da resistência. A gente tem uma enorme dificuldade de acesso a novas drogas, e isso é mais um problema para se pensar. 2 guidelines importantes de antimicrobianos estão aí para vocês consultarem, são muito bons, não vou me deter neles, mas só quero fazer propagandas. O nosso colega Dr. Julival, em Brasília, pela Anvisa, soltou aí o tratamento das principais infecções por gram-negativos na era da resistência bacteriana. Todos os infectologistas, microbiologistas e coordenadores de infecção precisam revisar os seus protocolos agora, urgente essa revisão, precisam botar uma pedra firme na questão da liberação de uso dos antimicrobianos, e a OMS, na mesma forma, lança o novo book de antimicrobianos essenciais, para nos ajudar nos controles, especialmente nessa semana, que é uma semana tão importante do ponto de vista mundial. Mas, gente, antimicrobianos não serão a nossa arma principal para isso. A gente tem que investir em diagnóstico microbiológico precoce. Gorete deixou um gancho forte aí do ESIM, do EMICIM, dos testes rápidos. A gente precisa parar de querer ganhar dinheiro com remédio e gastar dinheiro com insumo diagnóstico, porque a própria saúde não vai se sustentar desta forma. Então, todos os que são formadores de opinião, que estão na sociedade, na indústria, na bancada, precisam se apropriar do que vai acontecer nos próximos 20 anos. Se a gente não investir em diagnóstico e continuar usando antibiótico empírico, a gente vai morrer com os nossos mísseis. Então, isso é super importante de sustentar. Controle de antimicrobiano, vigilância das IHs, educação dos médicos, controle ambiental do ar, da água, dos saneantes, uso adequado e consciencioso de dispositivos invasivos, segurança máxima em isolamentos e precauções e imunização para o que for possível é essencial para a gente trabalhar. Quem ficar escolhendo somente uma dessas caixinhas para trabalhar não terá sucesso. E uma coisa que eu sempre digo em todas as minhas apresentações, que é um case positivo do nosso hospital há 11 anos, é o trinômio infecto-micro-CCH. Não cabe mais infecto não seguir as recomendações da CCH só porque se acha entendido demais de antimicrobiano. E não cabe a CCH não ter as diretrizes por uma microbiologia que é o patamar de sustentação desse triângulo.
E o triângulo é equilátero. O triângulo não pende mais para um lado aí, porque a gente só se sustenta na prevenção de resistência bacteriana assim, para que a gente tenha fôlego de falar a mesma linguagem para os prescritores, para que o médico da terapia intensiva, para que o urologista, o ortopedista não prolongue a sua profilaxia, não fique fazendo profilaxia de colonização bacteriana, de bacteriúria assintomática, que os nefrologistas não façam isso para os transplantes de rim, e assim por diante. Então, lembrar o que nós estamos vivendo é o tempo, a semana global de uso racional de antimicrobianos, por isso essa iniciativa tão bacana. Essa é a nossa equipe lá, que trabalha muito junta e que infectologista obedece CCH, mas quem a gente mais obedece no hospital é a microbiologia. A microbiologia ganhou credibilidade, nos ajuda na rapidez, e a gente, se tiver que obedecer alguém na hora, a gente obedece a micro na pessoa aí de Gorete, parceira imprescindível nessa jornada, e que agradeço a ela qualquer sucesso que a gente esteja tendo, pelo menos em desfecho clínico dos pacientes. Mas a gente teve que errar em processo pela situação, e agora é hora de arregaçar as mangas de novo para começar do zero aí, com o apoio de todas as sociedades. Então, obrigada a todos, obrigada, Jorge, é uma alegria ter você aí como moderador, você que é um protagonista da microbiologia no Brasil desde sempre, e a todas as sociedades com apoio da Biomerrier. Obrigado, Ana. Excelente palestra. Tomara que todo hospital tenha uma diretora igual a você, com as suas ideias, né? Tomara. Isso muda tudo, né? Porque a microbiologia realmente, nem todo hospital pensa assim, né? Realmente, o que você falou, precisa parar de lucrar com o antimicrobiano e gastar em diagnóstico. Muito bom mesmo. Enquanto o pessoal vai fazendo pergunta, eu vou fazendo algumas para o pessoal ir aquecendo. Então, a Ana comentou dessa interação com a CCH na higienização. Então, eu queria que a Gorete falasse um pouquinho para a gente. Quando é que você usa... Você mostrou vários testes para detecção de carbapenemases, né? Aí, quando é que você usa cada um deles? O que você usa? Se você usa direto da hemocultura, se você faz o teste rápido do Eucache nas hemoculturas, como é que você faz para agilizar os resultados em bacteremia, por exemplo? Então, no caso das hemoculturas, a gente faz o protocolo do Malditoff, e sob demanda, solicitação médica, quando o paciente é oncológico transplantado, a gente tenta fazer já o NG-Carba 5 direto do pellet, pós-identificação da bactéria. Quando isso acontece de manhã, final de tarde, como a gente tem microbiologista todos os dias, e final de tarde, já às 7 horas da noite quase, eles dão uma olhada na placa, se já tiver um crescimento, for uma bactéria de crescimento mais rápido, às vezes já consegue até fazer um antibiograma, mas na hora do protocolo a gente já identifica, não para todos os pacientes, porque seria um custo muito alto. Para todos os outros pacientes que a gente usa Vitek, se o Vitek sinalizar alguma suspeita de carbapenemase, a gente faz NG-Carba 5 de todos os pacientes, o hospital autoriza uso. Aí eu uso M-Sim, assim, para as culturas de vigilância, porque realmente não cabe usar o NG-Carba, porque não é uma cultura clínica e o custo seria muito alto. Mas, inicialmente, a gente começou a fazer só nas unidades mais críticas, que eu acho que é uma opinião que talvez o hospital que não possa usar para todos os pacientes possa pelo menos utilizar nas unidades mais críticas, né, as UTIs, os pacientes oncomato, entre outros. Então, é um acordo que deveria ser feito com a CCH, com a infectologia, qual o paciente que deveria ser contemplado. Iniciamos assim, mas hoje a diretoria autorizou, a gente usa para todos os pacientes internados. É isso, e para as culturas de vigilância a gente usa M-Sim e assim. E você acha que o teste rápido para hemocultura do Eucache tem algum
nichos na tua rotina ou que você já faz, já agiliza? Na realidade, eu nunca eu utilizei, mas assim, por enquanto eu não tenho um volume muito grande, porque a gente faz microbiologia só de um hospital, né? Eu imagino que alguns testes que eu não faço, a exemplo do Blue Carba, que eu possa fazer na hora que provavelmente a gente vai centralizar a microbiologia regional lá no São Rafael, quando eu tiver um grande volume, talvez alguns testes eu pense em implementar. O MC, assim, eu uso o Plus Sim, que a gente consegue ler no mesmo dia. Fazendo no início da manhã, a gente lê no mesmo dia. Mas eu acho que sim, o teste rápido do BR Caixa, eu acho que tem o seu lugar, né? Para quem tem um volume maior, eu acho que sim. Eu queria É, saber até se você utiliza e qual a sua experiência com ele de resultados, por favor. a gente utiliza nas hemoculturas positivas, não direto da hemocultura. A gente utiliza depois que cresce a hemocultura, faz o molde e a gente vai implementar agora no Sírio-Libanês o teste rápido para hemocultura, mas ainda não está na rotina, não. Tem uma outra pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a Ana, e depois eu volto para você, Gorete, que vai Tá. aparecer uma pergunta aqui. Ana, eu queria que você comentasse assim, qual a tua visão desses painéis moleculares onde você detecta, principalmente para hemocultura, onde a gente tem que usar o painel na hemocultura positiva e no painel onde a gente pode usar direto da secreção traqueal ou do lavado broncoalveolar, detecta os principais agentes e os genes resistentes. O que você acha do uso disso, se você já tem experiência nisso? Então, Jorge, a gente não tem experiência no uso dos painéis moleculares no hospital. É, quando se trata de hemocultura, eu acho que eles têm uma vantagem incrível de tempo e de resultados completos rápidos, e deixam poucas dúvidas para a gente. Seria excelente. Quando se trata de aspirado, tem um fator a mais da gente identificar que dá trabalho para o microbiologista, principalmente para a CCH, que é avaliar o que é colonização, o que é infecção mesmo. Mas se a gente tem uma clínica, a grande importância no meu entendimento dos painéis é que a gente tenha o respaldo clínico para pensar que aquilo é uma infecção. Tendo o respaldo clínico para pensar que é uma infecção, eles são extremamente válidos. A pena que eu tenho, porque a gente teve que decidir no hospital privado. A bancada microbiológica é sempre dita pelos diretores como uma bancada deficitária. Então, a gente tem que escolher sempre, o racional é escolher o que vai ter impacto assistencial, diminuir risco de glosa, diminuir risco de internação, diminuir resistência bacteriana, tirar o paciente do isolamento mais rápido. Então, esse é o racional que eu uso. E aí, com isso, o ESIM e o MSIM ficaram mais exequíveis do que os painéis. Mas, sem dúvida, nas instituições que podem lançar mão dos painéis, eu acho que isso será o futuro. E aí vem um recado até para a BioMérieux e para todos os que trabalham no background. Isso tem que se baratear para chegar na nossa vida real. E aí, essa é a minha impressão, que eles são bons quando tem uma evidência clínica subjacente, eles ainda são muito caros, e por isso a gente escolhe trabalhar com alguns testes pontuais ao invés de um painel global. Obrigado, Ana. Voltando para a Gorete aí, a Juliana, deixa eu ver, Juliana fez uma pergunta aqui. Você faz ESIM e MSIM para todos os testes de vigilância positivos? Sim, mas a gente faz triagem antes, né? Faz uma cultura única, todos os swabs, e depois a gente usa meio cromogênico, e daí a gente faz ESIM, MSIM. Por enquanto, sim, que a gente tem uma rotina que permite fazer. Entendi. Eu queria só falar alguma coisa dos painéis. Por favor. Assim,
O de sangue terminou aqui, por exemplo, é exatamente isso que a Ana falou, mas assim, como a gente faz o protocolo do mal de 2 vezes por dia e pretendemos fazer até mais, então termina que o resultado da gente sai muito rápido, né? E a gente vai passar a funcionar 24 horas. A gente teve problema realmente com o preço do painel, né? Porque os convênios não pagavam e o paciente, muitas vezes, ele não aceitava fazer o painel. Eu acho que o painel de meningite é excelente, né? Eu acho precisa baratear. Eu não sei qual é a sua experiência, precisa baratear. O de pneumonia eu cheguei a validar alguns testes, mas assim, bons, mas me deparei às vezes com a questão do gene de resistência, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque termina, às vezes, o gene não é associado exatamente ao micro-organismo patogênico. Não chegamos a implementar no hospital, mas chegamos a testar. Aí eu fiz uma comparativa entre a cultura, o tempo e a cultura e ele, mas no final eu acho que os painéis são bons, mas assim, o preço eu acho que ainda é um pouco proibitivo, né? O problema é o seguinte, com o dólar a 5,60, tudo Isso. fica... Eu tenho saudade do dólar a R$ 1, né? A gente conseguir viajar, comprar tudo, né? Então, realmente, o que o Sim, Brasil está sofrendo, eu olho assim, não é que o teste seja caro, o problema é que o real não está valendo nada, esse isso, é o grande isso. problema, porque tudo isso é uma tecnologia, tudo lá. Então, se o dólar tivesse R$ 1, a gente estaria falando Sim, de mais barata, 5 vezes menos, aí seria uma coisa normal. Então, hoje isso. está passando uma situação econômica muito, muito importante. Agora, uma coisa que eu queria comentar, assim, cada local tem uma epidemiologia. A gente está assistindo aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul também a emergência de Klebsiella com coexpressão de KPC e NDM. Então, esses testes MC, assim, o problema é que acaba deixando passar, mas é um teste importante, você saber que tem carbapenemase, aí você não perde a carbapenemase, mas só fica um pouquinho, às vezes, a epidemiologia, né? Você pode demorar um pouquinho na vigilância a detectar que está acontecendo isso. Então, é a única coisa que eu gosto desses testes, como você falou, não dá para dizer que não... Você tem tudo nas mãos para fazer. Então, para quem não tem recurso, para mim, eu acho que é o melhor teste, realmente, essas variações aí do ESIM. Eu tenho até um estudo que eu comparei MC e ESIM com o NG-Carba. E realmente ele só deu falha na hora que tinha coprodução. O resto ele bateu exatamente. Mas sabe, o Gorete, isso está uma coisa, para mim, essa é a bomba relógio. O Acinetobacter, não sei se a Ana concorda também, a Acinetobacter, quando você pega em cima de todo mundo Sim. adere às medidas de precaução, higienização, tudo, o Acinetobacter some. A Pseudomonas, você tem lá, mesmo você tendo todo o controle, você vai ter Pseudomonas. Enterobactéria você também consegue diminuir. Mas, como a enterobactéria está no intestino do paciente também, facilita a colonização, então o que a gente está vendo é um problema crescente em termos de coexpressão. Eu não sei dizer se isso é um resultado do uso massivo da ceftazidima bactéria, eu não consigo, mas é uma coincidência temporal. Isso. Eu só penso nisso, de seleção realmente, porque a gente tem muita KPC, se usou muito ceftazidima avibactam, e eu acho que já era esperado um aumento de NDM. Você viu que os dados dá mais ou menos, a gente teve 10% entre as que são resistentes com coprodução, né, de KPC com NDM, sim. Então, eu acho que a coisa só vai piorar. Eu tenho essa sensação, porque a gente está começando a ver Não, a gente a tem que dizer pressão. que a coisa vai melhorar. Eu Que não. a coisa está ruim, mas nós estamos trabalhando para melhorar. Só complementando, é por isso que a gente diz que a solução não é o esquema como a gente vê. A gente chegou a fazer esquemas que era polimixina, torgena, astrona. Então, é tudo junto, pensando na expressão mútua de genes de resistência. Mas a gente já não tem mais, e se vocês olharem os 2 guidelines de antibióticos para gram-negativos, as alternativas são verdadeiros caldeirões de bruxa.
Não tem mais o racional. Então, o racional é a gente fazer o diagnóstico, porque não tem mais condição do uso empírico. O uso empírico é um míssil que vai voltar e explodir na nossa porta. É um bumerangue. Concordo integralmente com você. A gente tem 2 comentários aqui. Me pergunta, a Camila falando boa noite, parabéns pelas palestras, muito, muito enriquecedora. Uma pergunta direcionada a ambas. No cenário atual de cobertura vacinal e diminuição dos casos da Covid, como está o uso de antibióticos? Ainda continua com uso indiscriminado, como no início da pandemia? Pode responder, Ana. A gente está vivendo uma situação, nós, na verdade, saímos de um cenário hospitalar de uma doença única, como eu falei para vocês, era um hospital de 300 e poucos leitos, que chegou a internar quase 300 de Covid, para um cenário pós-Covid, que ainda não é pós-Covid, mas um cenário de transição em que um monte de infecção grave que não internava voltou a internar. Então, muitos pacientes idosos, nós estamos com mais de 60% dos nossos pacientes com mais de 60 anos, muitos com comorbidades, aqueles que ficaram sem ser tratados antes, e gravíssimos, com muitos dispositivos invasivos. Então, o DDD de antimicrobianos do hospital já reduziu em relação aos 2 picos de pandemia, que é o nosso indicador de consumo. Mas eu não diria que a gente já se apropriou de novo da necessidade de uso racional como a gente fazia antes de Covid. A mão está mais solta. Então, essa é uma coisa que a gente tem que pensar na mão do infectologista e do terapeuta intensiva, que são aqueles que dão o primeiro tiro, em geral. A mão ficou solta em termos de antibiótico, porque a gente sabe que tem bicho MDR circulando. Então, essa é uma atenção importantíssima, e só quem pode fazer esse crivo é a CCH. Mas não voltamos às nossas... Eu não trouxe, devia ter trazido o DDD. Mas o DDD já reduziu, mas não voltou ao normal ainda. Gorete, quer comentar alguma coisa, Gorete? Não, se tiver alguma pergunta, você deixa, mas depois eu queria que você me falasse a sua percepção de resistência à polimixina em Enterobacterales, produtora de carrapenemase e até em acineto e pseudomonas. Nós tivemos uma bela surpresa de ter um aumento nesses casos. Então, a gente já tinha um patamar relativamente alto, né? Quando a gente olhava, eu tenho um trabalho de 2016 que já mostrava que em Klebsiella, resistente a carbapenem, já tinha 27% de resistência em São Paulo. Então, a gente já tinha um problema sério. A gente começou a ver um pouco mais em pseudomonas e acineto, mas a taxa de resistência em acineto e pseudomonas é baixa, as polimixinas. Não é mais que 2%, 3%, graças a Deus. A não ser que tenha um surto por acineto resistente à polimixina, só nessa situação. Tirando isso, não. Em acineto nós não encontramos realmente quase nenhum. Hoje, por coincidência, eu tive diante de um que me assustou, mas em Enterobacterales a gente tinha um N assim muito pequeno, era muito esporádico, e hoje a gente vê que não com a frequência diária, mas a gente tem um aumento de casos de resistência à polimixina, assim. Para nós, talvez a coisa pior foi essas bactérias com coexpressão, e aí já respondendo aí, mas eu vou... E Cenotrofomonas, que foi um problema sério por causa da falta do Bactrim injetável, que é a droga de primeira escolha, então a gente acabou testando o sinergismo Astrionan com ceftazimab-bactam como alternativa, e tem funcionado muito bem, principalmente em Cenotrofomonas tem funcionado muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, da Raquel. Quais são as possíveis alternativas aos antibióticos e como o sequenciamento do genoma bacteriano com detecção de genes de resistência pode auxiliar no diagnóstico e monitoramento de novas bactérias multiresistentes?
Alternativas de antimicrobianos a gente tem pouquíssimas. E isso é o que quando a gente começa a testar drogas e elas ainda estão na fase de codificação prévia, como a gente vê as drogas na formato de números aí, isso ainda vai demorar 5 anos para chegar na nossa bancada. Então, alternativas de novos antibióticos são desesperadoras nesse momento, até porque toda a indústria se direcionou para fazer antiviral e vacina. Então, o que saiu. Então, saiu letermovir para citomegalovírus, saiu isavuconazol aí para os fungos, mas não sai mais novas perspectivas. Em termos de testes de detecção concomitante de genes de resistência, a gente tem tudo que é de bancada de biologia molecular, que eu acho, vou ouvir Gorete e Jorge, mas eu acho que é o futuro da microbiologia. É a associação com a biologia molecular e os testes e os PCRs. Mas o problema disso é a distância que existe para isso, não na bancada de Jorge lá, que a bancada do Fleury é uma bancada super, assim, diferenciada, mas para o dia a dia, e eu falo do Nordeste, o São Rafael tem uma excelência, a gente não conseguiu bancar ainda uma bancada de biologia molecular para bactéria. O pessoal só fala que microbiologia é deficitário e acha que antibiótico resolve o problema. Então, isso é um desafio das sociedades mesmo. Aí passo para vocês a bola. Gorete, quer comentar? Não, eu acho que você tem mais experiência. Realmente é o que a Ana falou, a gente não consegue fazer lá. Quando a gente precisa, inclusive, a gente manda para o Fleury. Não, então, o que a gente faz é por causa da epidemiologia. Então, a gente tem um PCR multiplex para KPC, OXA 48 e NDM. Mas a gente gostaria de ter para as outras carbapenemadas, a gente não tem. A questão que foi perguntada aqui também, do sequenciamento do genoma bacteriano, eu acho que no futuro a gente vai ter isso aí. Mas o problema é que hoje existe uma demora, mesmo tendo o Mini-ion, que é um método rápido, existe uma demora na montagem e na precisão que a gente tem em relação a variantes. Às vezes não detecta exatamente a substituição que está ali, a mutação que está ali. Então, a gente ainda carece de um método que seja ideal para isso. Mas eu acho, sim, que é o futuro. Hoje tem vários trabalhos mostrando você fazer epidemiologia, e aí você monta o genoma por referência, mas isso leva algum tempo, né, para fazer 2 dias. Você obtém os dados rápido, mas depois tem a questão da montagem, demora algum tempo. O Paulo Henrique está comentando aqui que ele tem evidência de KPC com NDM em Fortaleza, e a Cássia, oi Cássia, tudo bem? Está comentando que para KPC e NDMs, alguma experiência em colocar ácido fenilborônico e EDTA no mesmo disco. Quer comentar, Gorete? Não, eu não tenho experiência. Cássia tem, mas eu não faço. A Assim. gente não pode abrir o microfone, a SBPC coloca nesse formato, a gente não pode abrir o microfone. Cássia, coloque aqui, por favor, no chat, se eu estiver correto. O que a gente faz é o seguinte, tem uma aluna minha de mestrado que está mostrando isso agora, que consegue 100% de sensibilidade e 96% de especificidade, se você colocar, usando o meropenem, se você colocar EDTA e ácido fenilborônico, mas você tem que usar os outros dígitos também de EDTA e com ácido fenilborônico separado, e aí você faz uma conta, você subtrai o halo do fenilborônico EDTA, que vai ser o maior, do segundo maior halo. E aí você obtém. Então, aí você usando o critério maior ou igual a 5, você consegue. Mas a sensibilidade é 100%, mas a especificidade é 96%. Então, é o que a gente tem por hora. O que pode fazer é você olhar, ficar de olho na ceftazidima bactam. Porque, normalmente, essas coexpressões são a cepa resistente à ceftazidima bactam. A única coisa que não dá para fazer é leitura rápida.
Quer comentar alguma coisa, Gorete? Não, eu queria até chamar uma atenção do que eu tenho visto. Eu uso o teste monocromatográfico desde 2018. O que eu tenho visto é que, às vezes, ela, por exemplo, ou não dá enzima, ou ela dá KPC, e no outro dia aparece ceftazidime avibactam resistente. Sim. Né? E aí eu li um artigo mostrando que isso poderia acontecer e dando a sugestão de você repetir o teste próximo ao disco do carrapenêmico ou próximo à fita, se você faz o e-teste. E eu tenho visto várias vezes isso. Você, no outro dia, você repete, a NDM se expressa naquele momento. É o que eu digo que é uma falsa resistência à ceftazidime avibactam. Então, precisa ter um pouco de cuidado. E tem a outra marca também, o Cores, às vezes ela dá uma linha muito tênue de NDM. A outra coisa que chama atenção é que, por exemplo, quando o meio tem zinco, a NDM se expressa melhor. Então, por exemplo, se você tem um Miller-Rinto e tem um H-sangue, faça do H-sangue. E a dica é essa, se você se der resistente a ceftazidime avibactam, antes de assumir essa resistência, teste de novo próximo ao disco ou próximo à fita, que a maioria das vezes aparece a NDM aí, que é uma enzima, né, realmente que tem uma característica diferente da KPC, né? Então eu acredito que junto daquele disco a quantidade de enzima vai ser maior. E a outra coisa que eu faço também, quando a gente bota o extrator, a gente deixa 10 minutos, que os 15 recomendam deixar só para Klebsiella mucoide. Geralmente a gente tem deixado para todas, na tentativa de que talvez positive melhor o teste. Ótimas dicas. Só complementando a resistência à ceftazidime avibactam, então, como a Gorete falou, as metalo-beta-lactamases levam a resistência à ceftazidime avibactam. Agora, em 2 anos, a gente viu 16 cepas de Klebsiella resistentes à ceftazidime avibactam por outro mecanismo, que é mutação nas KP6 ou por mutação em PBP. Então, são KP6 novas e elas têm uma característica que não dão o teste rápido de glucarva positivo. E o imunocromatográfico também, às vezes, dá negativo. Então, a gente tem que usar o disco de ceftazidime avibactam, é uma coisa importante, viu? E aí a Bruna está perguntando aqui há quanto tempo temos essa coprodução circulando, hein? Quer comentar, Gorete? Quer comentar, Ana? Pelos dados da gente, a gente tem 2019, encontramos mais ou menos isso, mas assim, é um percentual pequeno em relação ao geral. Eu não sei você, Jorge, se tem. Na nossa realidade beira-leito, isso ficou evidente com o radar da pandemia. A gente não tinha isso antes de 2019. Eu diria que foi nos últimos 2 anos mesmo que essa situação ficou. Hoje eu estava subindo as escadas com Gorete para nossa reunião e ela me dizia: "Tô triste hoje, tô triste hoje com as resistências". E aí a gente, mas onde ficou, vamos dizer assim, o alerta feito foi em 2021, mas no começo de 2020 foi que a gente começou a identificar essa situação. Porque antes era aquela coisa, a gente vai usar esquema triplo para carbapenemase e vai guardar o Torgena e o Astreonan e perdemos essa estratégia na pandemia, infelizmente. Só para encerrar, eu queria fazer um comentário, lembrando que tem um alerta da Anvisa sobre coexpressão de KPC e NDM em Pseudomonas aeruginosa. É uma das coisas mais tenebrosas, está lá em Curitiba, né? Não na cidade de Curitiba, mas no Paraná. Eu não me lembro qual a cidade, acho que é Lages. Não me lembro da cidade. Se alguém lembrar e puder escrever no chat. É uma cidade pequena. Foi surpreendente essa identificação. Até fiquei em dúvida de qual era a micro, porque é para se parabenizar, né? A identificação, inclusive. Então, essas pseudomonas foram confirmadas lá com o Marcelo Piloneto, no LACEN, de Curitiba, Paraná. Bom, aí eu queria passar a palavra final para vocês, para a Gorete, para a Ana Verena, para a gente finalizar, são 8h30.
Bom, então, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi um prazer imenso estar aqui com a Ana. A gente já trabalha junto desde 2012 e um prazer imenso também, Jorge, estar sendo moderada por você. Eu acho que foi super enriquecedora e eu acho que só agradecer mesmo. Boa noite para todos e pela atenção de estar até esse momento, né? Todo mundo aí. Eu também quero agradecer, Jorge. Eu acho que a gente quer levantar uma bola mesmo, que é, na verdade, o problema da resistência e que as armas devem ser múltiplas, mas antibiótico não será a solução. Então, a gente precisa investir em diagnóstico, isso é fato. E espero que agora Congresso Brasileiro de Infecto, depois a CIMID, que a gente levante essa bola. O Julival fez um bom trabalho com o consenso de antimicrobianos. O pessoal de Curitiba está fazendo um excelente trabalho numa rede global de vigilância, junto com outras sociedades, e a gente precisa contribuir para isso. Então, comecem a futucar as microbiologias, porque é daí que vem a solução. Bom, então, muito obrigado, parabéns, Gorete, foi excelente, parabéns, Ana, foi excelente mesmo, as duas apresentações, as discussões. Agradecer a audiência e agradecer a Biomerrier, que está apoiando o evento, e as 4 sociedades que estão participando aqui desse encontro de sociedade, principalmente a SBPC pela organização do evento. E muito obrigado a todos. E antes de finalizar, está aqui no chat falando que foi em Tubarão, os casos, a maioria dos casos foi na cidade de Tubarão. Tá bom? Então, muito obrigado. Para mim foi uma honra e um prazer poder coordenar aqui essa atividade com vocês duas, foi excelente. Muito obrigado. Um abraço a todos, boa noite. Obrigada, Jorge. Tchau, gente. Boa noite.